Olá, boa tarde a todos os telespectadores da TV Evangelizar. É uma alegria estar novamente com vocês. Meu nome é Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e nessa parceria que temos aqui com a TV Evangelizar, temos hoje uma nova prosa educativa. Este podcast que traz aí grande conhecimento para toda a comunidade educacional, pais, sempre trazendo temas de extrema relevância. E hoje temos aqui como convidado Bruno Pereira, que ele é coordenador do curso de psicologia aqui da Faculdade FESP do Paraná, que vem conversar hoje conosco aí sobre saúde mental, sobre o papel do psicólogo, um tema talvez que nunca teve tão em alta, não é isso? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Ronaldo. Agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a psicologia e a emergência do cuidado da saúde mental na sociedade. Então eu já meio que introduzi o tema aí, né, Bruno? Você como coordenador de curso de psicologia e atuante na área, acho que é uma área que eu nunca vi talvez ter tanto destaque ou tanta importância como no mundo de hoje, né? Só aqui no Instituto Casagrande nós realizamos muitos eventos, principalmente para a comunidade educacional, e esse tema é muito forte. O que está acontecendo, Bruno, com esse mundo aí que está, né, todo mundo parece ficando meio maluquinho aí nesse momento aí de tecnologia, mundo dinâmico? O que faz com que nós chegamos nesse cenário? Talvez você vai citar um pouco isso. O Brasil, ele é muito forte nesse problema de saúde mental, mas é um problema mundial, não? Exato, Ronaldo. A sociedade mundial, mas principalmente brasileira, nos últimos anos, tem percebido a emergência no cuidado da saúde mental. Durante muitos anos, o cuidado sempre ficou na parte da saúde física, né, onde você ia ao médico, tomava medicamento, resolvia seus problemas com medicamentos, mas nos últimos anos, ainda mais impulsionado pela pandemia, as pessoas têm percebido que quando não vai bem a mente, também não vai bem o corpo. E não tem uma cisão mente e corpo. O indivíduo ele é um ser monista, é um ser totalmente individual. Então, o corpo depende da mente, e a mente também ele vai depender do corpo. Né? Então, a partir desse momento da pandemia, a partir desse momento das dificuldades que a sociedade ela própria vai impondo pelos próprios cidadãos, a gente vai percebendo esses vários problemas que vão surgindo e vão acometendo a saúde mental das pessoas. Mas assim, eu concordo que a pandemia talvez exacerbou ou ampliou esse problema, mas eu vejo que o mundo moderno hoje, eu acho que ele tem provocado muito esse tipo de coisa também, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se nós não tivéssemos a pandemia, talvez não teríamos tanto, mas nós temos um problema hoje grave no país, que a pandemia talvez acelerou, mas já tínhamos esse problema, que é a questão de problema sério na saúde mental da população como um todo, e talvez tu vai comentar um pouco, a gente estava conversando um pouco nos bastidores aqui, que do brasileiro é pior. Por que isso? Por que talvez nos últimos anos, última década, alguma coisa assim, isso piorou tanto? A gente pode criar algumas teorias, Ronaldo, no sentido de o brasileiro ele sempre foi reconhecido por ser um povo muito feliz, muito alegre, de bem com a vida. Só que muitas vezes na nossa vida, essas situações, tem diversas situações que são muito difíceis. E as pessoas vão levando, às vezes, num viés que não dá aquele cuidado necessário. Além disso, a gente tem um impulsionamento da forma de como a sociedade está se construindo. Então, se a gente ver da geração de 2000 para cá, a nossa sociedade já foi muito informatizada. Então, as informações são muito rápidas. A comparação de pessoas com pessoas, ela aumentou muito. Então, quando você vê um gramado mais verde do vizinho, é muito provável que você sinta uma certa identificação, ou indignação, ou por que o outro é melhor do que eu. Então, essas tecnologias que vieram surgindo na sociedade, essa característica do povo brasileiro de sempre estar bem com a vida, sempre resolvendo com um sorriso, são algumas dos vetores que vão contribuindo para esse problema que ele vai se tornando uma avalanche.
E até desculpa te interromper, Bruno, porque eu quero pegar o gancho nesse ponto. Você falou a grama do vizinho, né? Você olha a grama do vizinho, parece que é mais verde. Isso. E isso te causa, às vezes, um pouco de tristeza, insegurança, inveja. E hoje eu acho que com as redes sociais não é a grama do vizinho, é a grama da sociedade como um todo, né? Você não está vendo mais a grama só do vizinho. Você está vendo todas as gramas e aquela grama que está meio queimadinha ainda o vizinho esconde, né? Que ele só mostra a grama verdinha, não é isso? Exatamente. Então é assim, como você bem colocou, as redes sociais elas exacerbaram esses conteúdos de comparação, que as pessoas vão percebendo, enfim, e a rede social ela sempre vai mostrar o lado melhor, né? Como se falou, a grama mais queimadinha vai deixar pro lado para não ter o foco. Mas isso é uma preocupação muito grande, porque aí envolve o comportamento da pessoa usar a rede social, de fazer a comparação. Será que de fato tem pessoas que podem estar numa condição melhor do que a minha? Pode. Mas e como que eu posso também me desenvolver para alcançar uma melhor versão de mim, né? E não entrando num paradigma de comparação com o outro, mas de comparação do meu repertório comigo mesmo, né? Mas as redes sociais, para aquelas pessoas que não têm clareza, discernimento sobre como que funciona de fato a vida, elas vão caindo nesse engodo da grama, das diversas gramas aí dos vizinhos nas redes sociais. Agora me diga uma coisa, Bruno, nós temos, e aí eu não sou da área, né, mas nós temos diversos problemas, não sei se o termo correto é isso, mas problemas mentais, e o que eu vejo que se fala muito hoje é ansiedade. Certo. Eu não sei se ele pode ser classificado como um entre diversos problemas mentais, a ansiedade. Por que ansiedade? Por que ela se destacou? Talvez aí eu até gostaria que você falasse um pouco mais, porque hoje a coisa parece meio junto, ansiedade, depressão, qual que é exatamente onde começa uma, termina a outra, o quanto que uma afeta a outra, né? Porque hoje se fala muito em uma sociedade ansiosa e depressiva. Certo. Isso é realmente isso? E por que isso? Perfeito. Nós falamos em transtornos psicológicos, né? E eles são classificados desde transtornos do humor até transtornos de personalidade. A gente tem percebido, como profissionais da área da saúde mental, que de fato depressão e ansiedade elas não são só de agora, mas elas foram exacerbadas pela característica da sociedade que nós estamos vivendo hoje, como ela está se montando como estrutura social. Ela tem viabilizado e potencializado esses processos de ansiedade e depressão. O ser humano ele sempre foi um animal ansioso, né? Ele precisa ter essa característica da ansiedade. Até para sobrevivência, né? Até para sobrevivência, né? O ser humano ele não é um animal de topo de cadeia, né? Então, se a gente for ter um viés da psicologia evolutiva, né, estudos evolutivos, o ser humano sempre foi um ser que tem que estar ansioso, tem que estar prestando atenção aos diversos fatores que estão envolvidos ao meio dele, só que tem condições do status quo que corroboram para maiores comportamentos ansiosos e também situações que vão viabilizar comportamentos menos ansiosos. A nossa sociedade hoje está fazendo com que os indivíduos sejam mais ansiosos. E aquele que não é tão ansioso, ele está em desvantagem com os demais, né? Só que a ansiedade... Por quê? Porque a ansiedade ela é necessária para a sobrevivência do ser humano. Sempre foi. Só que o exagero da ansiedade, ele vai sendo pano de fundo, vai sendo escada para outros transtornos psicológicos. Aí, uma ansiedade pode estar corroborando para uma depressão, uma ansiedade pode estar corroborando para alguns transtornos de personalidade, né? Não é só a ansiedade, mas a ansiedade é um dos fatores que corroboram para outros transtornos, né? E a ansiedade própria em si, ela faz o indivíduo viver muito no sofrimento do futuro. O medo de não estar vivendo o aqui e agora, mas o medo do que vai vir. Então a pessoa fica muito presa lá no futuro, ela não vive, ela vive só lá no futuro e o presente e o aqui e agora ela vai perdendo. E essa questão da ansiedade, da pessoa viver no futuro, deve-se ao fato de que o futuro está incerto?
Sim, futuro sempre incerto, mas com a... Sempre incerto, mas eu acho que no passado, eu vou dizer da época do meu pai, Claro. aquilo você tinha uma previsibilidade do que ia acontecer daqui a 10, 15 anos, né? Vou dizer pro meu pai. Ele sabia o que ia acontecer nos próximos 10 anos da vida dele. Hoje as pessoas não sabem. Exatamente. Então, assim, Ronaldo, se comparar de gerações, uma geração, 2 gerações passadas, a gente vê que as mudanças eram menores. O intervalo que as mudanças elas iam ocorrendo na sociedade eram menores. Quando tem o boom, né, a partir da década de 80, de 90, da informatização dos negócios, da informatização da sociedade como um todo, da internet, então a coisa ela vai sendo muito mais rápida. Você tem que se adaptar muito mais rápido às mudanças. Então, o ser humano ele sempre se adapta às mudanças, mas agora a exigência é muito maior. Só que aí é que acontece. E aí a gente pode entrar num assunto e vai derivando a outros assuntos aí. Por que que hoje em dia a gente vê um índice maior de crianças com ansiedade? Né? Então, porque tem alguns alunos que me perguntam, né, professor, por que lá uma geração passada não tinham tantas crianças com ansiedade, hoje em dia com mais ansiedade? A forma de educação que os pais tiveram, né? Então vamos supor, uma geração passada, década de 80, teve que ralar muito, tiveram que trabalhar muito, conseguir grandes recursos, e aí quando passa para os filhos, esses filhos já têm uma condição melhor, e esses filhos que vão ter os filhos, os netos, então, da primeira geração, vai colocar a criança no inglês, na escola, vai fazer natação, vai fazer karatê, vai fazer não sei o quê, faz um monte de coisa. Então, condiciona a criança a estar atenta a vários estímulos ao mesmo tempo. E em vez de você estar ajudando essa criança no desenvolvimento, talvez você está criando um ser mais ansioso ainda. Bruno, eu quero avançar, inclusive no próximo bloco, eu quero falar bem dessa questão de criança, porque muitos que estão nos assistindo aqui, ou são professores, ou são pais, ou são vós, e a criança eu quero explorar, porque era uma coisa que eu via que na nossa infância, você não falava em ansiedade e depressão, aliás, era um termo que nem eu ouvia falar, né, quando criança, e hoje ficou muito forte isso, a gente lida muito com escolas, com professores, não é? Ficou um tema muito forte e eu quero explorar mais isso, mas antes ainda de entrar nesse tema, você falou bem dessa questão de ansiedade e depressão, eu quero abordar agora, mas vamos, no próximo bloco, eu quero falar contigo sobre, nós estávamos conversando de que o Brasil é o país que mais consome ansiolítico no mundo. Só me diga sim ou não? Sim. Sim. Então nós vamos ver por que o brasileiro consome mais ansiolítico no mundo. Isso significa que possivelmente está entre as pessoas mais depressivas, tá certo? Também. Então, as pessoas que elas geralmente, tá? E isso é um problema de ordem social também, Ronaldo. O que é mais barato? Você comprar um remédio ansiolítico ou fazer a psicoterapia? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então, fique com a gente. Estamos falando hoje aqui sobre o relacionamento, né, a relação da psicologia com a saúde mental. Esse tema aí que tanto vem afetando a nossa sociedade, não só brasileira, como do mundo. Vamos continuar esse assunto logo depois do intervalo. É rapidinho. Fique com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, estamos de volta aqui na TV Evangelizar para falarmos sobre a questão da saúde mental do brasileiro e da população de forma geral. Estamos conversando hoje com o Bruno, que é coordenador do curso de graduação em psicologia da FESP aqui do Paraná. Então, Bruno, vamos lá. Você estava falando agora de que o brasileiro mais consome ansiolítico. Então explique para quem está assistindo o que é ansiolítico e por que o brasileiro consome tanto. Perfeito. Os remédios ansiolíticos eles são voltados para diminuir os índices de ansiedade no organismo.
né? Os remédios antidepressivos, eles têm a função principal de voltar os níveis normais bioquímicos do organismo do indivíduo para aqueles padrões mais normais. E por que que o brasileiro, né, tem utilizado tanto medicamento, né? Como eu falei, existe um problema estrutural da sociedade em que um medicamento ele é mais barato do que a psicoterapia, né? Foi entendido durante muitos anos que a psicoterapia ele era um processo de saúde mais elitizado. Poucas pessoas tinham recursos, né? Desde a gente retomar os tempos de Freud, né? Então Freud ele atendia uma casta da sociedade, né, específica. Mas a gente tem percebido que a psicologia ela não deve estar num patamar elitizado. Todas as pessoas merecem e precisam de saúde mental, né? Eles precisam da promoção e da prevenção da saúde mental. E tem um psiquiatra que ele é bem famoso a nível nacional aqui, o Guido Palomba, e ele fala sobre o problema da intervenção medicamentosa e sobre como que funciona a psiquiatria hoje aqui no Brasil. Existe uma parcela considerável, né, da psiquiatria, da medicina, que faz uma intervenção muito focada no tratamento medicamentoso. E é claro que isso, então, o cidadão que é mais leigo, que não tem o conhecimento, clareza sobre como funciona a mente humana, como funcionam os processos, resoluções de problemas, né? Ele vai estar tomando aquele medicamento para resolver um problema, na esperança de resolver um problema. Todavia, a gente pode colocar um exemplo aqui, vamos supor que uma esposa, né, mãe de família, tem um problema de relacionamento conjugal, vai tomar um medicamento ansiolítico, né, vai tomar um medicamento antidepressivo, os níveis bioquímicos eles vão voltar ao normal, mas o problema lá com o esposo vai continuar. Como que ela vai desenvolver comportamentos para ela resolver os problemas que ela tem com o marido, né? E a gente sabe que nem todas as pessoas têm um orçamento, um budget para estar tendo esse acesso à saúde mental. Então aí se destaca mais e é relevante que o governo possa estar também, e governo, quando eu digo Estado de uma forma geral, que possa viabilizar condições para democratizar o atendimento da psicologia. Isso nos CAPs, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, que seja mais acessível para todas as pessoas, né? Então, seria extremamente relevante que, além, né, do atendimento particular, que as pessoas também tivessem um incentivo do governo, viabilizando então vagas para psicólogo trabalhar em concurso público para estar atendendo a população que é mais carente e que, por sua vez, indivíduos que têm transtornos psicológicos, eles estarão menos atuantes na sociedade, vai corroborar para poucos trabalhadores, vai impactar trabalho, impactar produção. Então, se a gente não cuida da saúde mental de todas as classes da sociedade, isso vai corroborar em prejuízo para a sociedade como um todo. Agora, Bruno, existe um pouco muito preconceito contra tratar a saúde mental, porque eu vejo o seguinte: a pessoa tem um problema cardíaco, ela vai no médico, vai fazer exame, ela vai fazer academia para melhorar a sua circulação, enfim, tudo que é problema físico, a pessoa se predispõe a estar indo no médico. Quando envolve problemas emocionais, parece que ela tem uma certa resistência, pelo menos na minha percepção, de ir num psicólogo e um psiquiatra, porque talvez psiquiatra, mas eu não sou louco, que eu já ouvi, né? Não, eu não tenho problema desse tipo, eu não vou num psiquiatra, eu não vou num psicólogo. Existe esse preconceito mesmo? Ainda existe, tá, Ronaldo? Com certeza ainda existe, mas hoje em dia está muito menor. Por quê? Porque a sociedade tem percebido que não só pessoas de classe média, classe mais baixa ou classe alta têm problemas psicológicos. Todas as classes estão com problemas, né? Desde a pessoa mais rica que tira a própria vida, né, porque não vê sentido em algumas coisas na vida dele, desde a pessoa mais pobre, que também passa muitas dificuldades. Então, o cuidado, né, com a saúde mental tem sido mais entendido e abraçado pela sociedade, ainda assim que uma vez no passado ele foi sinônimo de a pessoa é maluca, eu não preciso, porque psiquiatra, psicólogo é coisa de doido, né? Então, tá caindo esse preconceito, ainda mais porque, como a gente está vendo, os rumos que a sociedade hoje em dia está tomando. Então, a gente vê invasão a escolas, a gente vê pessoas que cometem crimes hediondos,
cidadãos na sociedade que, por uma simples discussão de trânsito, perdem a vida. Então a gente consegue perceber agora com mais clareza que o atendimento psicológico psiquiátrico, ele não é só para aquele indivíduo que tem severos problemas psicológicos. Tem pessoas que têm pequenos problemas, têm transtornos mais leves, transtornos um pouco mais graves. Então depende muito, né, de cada pessoa. Mas eu tenho visto com grande satisfação, e também toda a comunidade, né, da psicologia aí, sobre esse discernimento maior da população em cuidar da saúde mental e não ter um condicionamento de que tratamento psicológico é para pessoas que têm severos transtornos psicológicos. Porque eu acho que no passado era um pouco disso, né? A pessoa tinha que estar no fundo do poço para procurar. E eu vejo, por exemplo, que as pessoas hoje, tu pega artistas, influenciadores, eles mesmos falam, até brincando, isso eu vou curar na minha terapia. Certo. Né? Então virou um termo que ajuda, ou seja, a terapia, ele é algo normal. Exato. Até não necessariamente você tem que ir. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, Bruno? A terapia não é algo que você tem que estar no fundo do poço para procurar. Perfeito. Às vezes para você não deixar chegar no fundo do poço, não? Perfeito. Ronaldo, muito bem destacado com o que você trouxe agora. Vou fazer uma analogia com a área da medicina mesmo. A pessoa sente uma dor no estômago, fica um tempo lá, em casa, não vai procurar tratamento, toma remédio, vai empurrando essa situação, até que uma hora a dor começa a piorar, vai no médico e descobre que é um câncer. O que a medicina pode fazer muito hoje em dia em relação a câncer? Poucas possibilidades, né? Tem tratamento, claro, se descoberto no início, mas da mesma forma como existe essa preocupação, essa emergência em estar atento aos sinais do corpo, é claro que também nós devemos estar atento aos sinais da mente. E com certeza, você trabalhando com a prevenção da saúde mental, você vai prevenir você ter transtornos ainda mais severos, né? Hoje, o que é uma ansiedade pode estar se tornando em crise de ansiedades mais crônicas, e depois ela pode transformar num ataque de pânico, pode desenvolver um transtorno de personalidade, e então a gente vai percebendo que quanto mais cedo, claro, não quanto à idade, mas quanto mais cedo você perceber alguma dificuldade, algum problema de ordem psicológica, você fazer intervenção eficaz com a psicologia, com a psiquiatria, você vai ter ganhos bem melhores e não vai estar aprofundando esse problema de saúde mental. E Bruno, me fala um pouco, você é coordenador de um curso de psicologia, nós atuamos na educação, é um curso que vem crescendo muito, talvez até em função de que as pessoas pensam cada vez mais a população vai precisar de psicólogos. Exato. Né? Você é coordenador da faculdade FESP, né, que aqui é uma organização, para quem está ouvindo, uma faculdade sem fins lucrativos aqui do Paraná. Acho que é a mais antiga do Paraná, né? A mais antiga das privadas do Paraná. A faculdade privada mais antiga do Paraná, sem fins lucrativos. E a FESP tem esse curso de psicologia. Me fala um pouco, Bruno, quais são as áreas? Hoje uma pessoa, quem está nos ouvindo, às vezes aí, eu teria interesse de fazer psicologia. A pessoa que vai fazer psicologia, aonde que ela pode atuar? Perfeito. Durante muitos anos, a psicologia ela ficou focada na área da saúde mental, né? Então, com clínica, atendimento clínico, e na área da saúde hospitalar. Só que a própria psicologia, ela surgiu, a psicologia forense, ela surgiu antes da própria psicologia. Porque já se existia na época uma grande necessidade de entender como que funcionava a mentalidade de serial killers, por que eles cometiam essas atrocidades, né? Então, onde tem comportamentos humanos é um campo de atuação da psicologia. Nós temos o psicólogo forense, temos o psicólogo hospitalar, o psicólogo do esporte, psicólogo organizacional, e todas essas frentes de atuação, o psicólogo vai desenvolver intervenções específicas para resolver problemas específicos dessas áreas. Então, o psicólogo organizacional ele pode trabalhar com gestão de mudanças, pode trabalhar com treinamento e desenvolvimento, pode trabalhar com a própria marca e maximizando a visibilidade daquela empresa. O psicólogo clínico já é bem consolidada essa atuação, trabalhando na área clínica, saúde mental, prevenção. Na psicologia hospitalar, o psicólogo trabalha muito com a prevenção e também a promoção e atendimento de psicoterapia breve, que é um contexto hospitalar. Psicologia forense, o psicólogo pode trabalhar com avaliação, perícias psicológicas, pode trabalhar com mediação judicial, né? Então, onde tem comportamentos humanos, a própria psicologia educacional, né? Então, que é muito relevante do trabalho do psicólogo dando
capacitação para os professores fazerem as melhores intervenções no âmbito educacional também, no que tange a saúde mental, né? Então, onde tem comportamentos humanos, o psicólogo ele pode estar atuando. E hoje, se você pegar aí a área da psicologia ou os psicólogos que atuam, mais da metade é na área de psicologia clínica? Hoje em dia está bem diversificado. Tá? Ainda assim, eu acredito que 40%, 50% hoje dos psicólogos trabalham mais na área clínica, né? O que a gente vê é o maior retorno, inclusive, ainda até mais com a prevalência, né, e o aumento dos casos de diversos transtornos também que acometem a faixa infantil, como o transtorno do espectro autista, crianças que precisam de atendimento para esses fins. Mas a gente vê cada vez mais o psicólogo do trabalho, né, desde a época de Getúlio Vargas, né, que o psicólogo do trabalho já tem essa função bem consolidada no mercado, mas então psicólogo do trabalho, psicólogo escolar, educacional, psicologia do esporte também está tendo um grande... Está bem aquecido esse mercado da psicologia do esporte também, dando esse suporte, entre aspas, clínico e de performance para o indivíduo que busca essa melhoria da capacitação mental dele para a competição, né? Então, sim, a gente tem uma maior porcentagem para a clínica, mas o psicólogo tem cada vez mais se diversificando aí nas áreas. Bruno, estamos encerrando agora aqui na TV Evangelizar e esta prosa educativa. Hoje falamos sobre saúde mental, a importância do psicólogo neste papel. Então, quero agradecer imensamente, Bruno, por você aceitar o nosso convite. Mas você que está nos assistindo aí, lembre-se que este bate-papo continua aqui na TV Casagrande Educação, que é o YouTube aqui do Instituto Casagrande. Você tem o endereço aqui embaixo. Então, tá interessado nesse papo? Vem para cá porque nós vamos falar agora um pouco mais. Eu quero conversar com o Bruno sobre a saúde mental das crianças, que ele começou a tocar esse assunto, eu quero explorar um pouco mais esse assunto, e também a saúde mental dos professores, que está fortemente relacionada a tudo isso. Então, acompanhe a gente aqui no Instituto Casagrande, que esse bate-papo vai continuar. Bruno, a palavra é tua, deixa aí seus contatos, se alguém quiser saber mais aí sobre a área de psicologia... A palavra é sua. Perfeito. Ronaldo, agradeço muito o convite, né? Gostaria de passar um recado para todos que a psicologia é um dos campos de atuação que mais tem crescido nos últimos anos, uma profissão que dá muitas condições de intervenção para diversos campos de atuação, né? E também, né, sou coordenador da Faculdade FESP, pode entrar em contato comigo diretamente, a gente tem fácil acesso à coordenação, então aqueles que tiverem interesse, né, podem marcar uma reunião com a gente lá na FESP, que garantimos uma boa acolhida. Então tá joia. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês. Continuamos lá no Instituto Casagrande. Até mais.